Gostaria que você falasse um pouquinho para o blog Amigo da Família. Primeiro o seu nome, o nome da dona Eulália, que é a nossa paciente, sua mãe, e começar falando um pouquinho para a gente por que você decidiu contratar um serviço de cuidadores de idosos e se foi a primeira experiência. Bom, meu nome é Thaís de Almeida Ruiz. A mamãe Eulália de Almeida Ruiz está com 83, ela é de 1930. E nós resolvemos, porque após a morte do meu pai, a mamãe entrou numa depressão muito grande, que para nós foi uma situação que não sabíamos como lidar. Diferentemente de anos atrás, as famílias hoje, todos trabalham fora, as mulheres trabalham fora, os homens trabalham fora, e um dos diagnósticos do médico, do neurologista que estava cuidando da mamãe, era que essa perda do papai era muito profunda e que nós não deveríamos tirá-la do seu ambiente, porque a casa dela era uma referência importante, pois ali ela viveu os últimos 58 anos com meu pai, primeiro com todos os filhos, meu irmão, minha irmã e eu, e depois com o papai. E tirá-la seria uma outra perda grande, e isso poderia agravar o quadro emocional dela. Nós procuramos, então, com amigos, com colegas que também tinham passado por situações similares, uma indicação de um cuidador para ficar com a mamãe. Mas era muito difícil, porque normalmente as pessoas que nós encontramos, que nos indicaram, eram pessoas que não tinham uma formação adequada, eram pessoas que tinham até uma experiência, mas sempre que na casa do idoso também teria alguém para estar orientando o que essa pessoa deveria fazer. E no caso da mamãe, nós não teríamos ninguém, porque eu tenho minha casa com meu marido, a minha irmã também tem a casa dela, o meu irmão nem na cidade de São Paulo mora, e não moramos perto. São Paulo é uma cidade muito grande, é muito espalhada e não moramos perto. Então nós precisávamos de alguém que tivesse uma formação, que tivesse, além disso, uma supervisão nossa, evidente a princípio, mas também de alguém que pudesse nos dar a garantia de caso qualquer problema, a gente teria alguém com quem falar. Nós tivemos então a indicação da Dalbem, tivemos uma entrevista com a gerontóloga, que teve um papel, eu acho, fundamental, porque além de nos transmitir muita confiança, ela conversando com a mamãe, ela também percebeu que tipo de cuidador seria o mais adequado para a mamãe, porque a mamãe era uma pessoa, como eu disse, que estava com um estado de depressão muito profundo, com uma resistência, porque até então ela nunca tinha tido ninguém com ela, nunca tinha tido uma empregada fixa, a não ser faxineiras, eventualmente, ao longo da vida. Então ela achava que alguém queria incomodá-la, iria ser um problema. E aí a gente, com a Dalbem, nós tivemos então esta abertura de horizonte. Para nós foi uma coisa muito importante. Da segurança da profissional, que você percebe, ela toma muito cuidado com questões que para nós são elementares, mas nem sempre a gente percebe que essa preocupação é de outro tipo de cuidador. Ela sabe que o banheiro tem que estar sempre seco, porque é um lugar onde é o maior risco de molhar, escorregar. Ela também teve uma iniciativa, eu durante anos tentei recolher os tapetes da casa da mamãe, que ela tinha muito tapetinho e não consegui, e a Meire, que é a cuidadora, um dia eu cheguei lá, ela tinha conseguido recolher todos os tapetinhos, até falei, como que você conseguiu? Eu há anos tento, mas ela foi cativando a minha mãe. Hoje a mamãe gosta muito dela, a mamãe tem muita confiança,
ela vê na Meire uma amiga, um apoio. A gente, nós filhos, que não podemos, como eu disse, acompanhar diariamente, fisicamente a mamãe, a gente liga, finais de semana a mamãe passa comigo ou com um dos meus irmãos, mas a gente sempre liga, várias vezes ao longo do dia, a gente percebe assim o estado, como houve uma melhora significativa da mamãe. A mamãe tem que tomar remédios, tem que fazer inalações, tem alguns cuidados que a Meire ela faz super bem, ela anota tudo no caderno, tudo que ela fez, ela cuida da medicação, quando está acabando ela nos avisa, olha, vai acabar tal remédio, ela faz a listinha. Há um cuidado para que a gente não deixe a medicação dela visível para que ela não tome, porque ela esquece que ela já tomou. A Meire estabeleceu um lugar, nos informou. Então, assim, a gente fica muito tranquilo. Isso é muito importante, porque nós temos nossos trabalhos, nossas famílias, temos outros problemas. E com a Dalben a gente teve uma super organização, todo mundo ficou muito tranquilo, a gente sente assim, é mais do que uma empresa, né? Porque quando você fala empresa dá a impressão de uma relação fria, distante, e não é isso, a gente sente muito confortável, né? Essa atenção, as pessoas, você vê que a cuidadora, né? No caso a Meire, ela é muito bem formada, ela é muito paciente, ela também se preocupa com a alimentação, ela viu todos os mantimentos que tinha na casa da mamãe, que estava vencido, ela tirou, mas sempre de maneira cuidadosa, paciente com o idoso que já está fragilizado. Então, eu acho que assim, eu indico a Dalben para todas as pessoas que, como eu, estão com um ente precisando de uma atenção especial, porque é fundamental que a sociedade se prepare para cuidar do idoso de maneira carinhosa, de maneira zelosa, né? E a gente não tem um serviço público, né, que faça isso. Então, a gente ter uma instituição que cria esse vínculo com a gente, trabalhista também é importante, porque a gente contrata a Dalben e a Dalben contrata. Então, todas essas qualidades, eu acho que a Dalben, hoje, assim, a gente sempre fala entre nós, entre irmãos, em casa, como mudou a nossa relação com a mamãe, a relação entre nós, porque nós começamos a brigar também, porque a gente quer resolver, não sabe como, você não sabe aonde procurar um cuidador com referência, e a Dalben já traz essa pessoa, a Dalben acompanha, supervisiona, sempre que necessário entra em contato. Então a gente está muito feliz mesmo, eu indico, acho meu nome e o nome dos meus irmãos também.